Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós temos convidados especiais para falar no nosso podcast Quem é Você no Mundo Condominial? Hoje a gente está com o Ralph e com o Vitor, não é uma dupla sertaneja, tá? Eles trabalham como fachadas e eles vão se apresentar para vocês. E vai ser um podcast incrível, porque eles são amigos desde a infância, então eles vão contar tudo para a gente. Tudo bem, Ralph? Oi, Domi, tudo bem? Oi, Larissa. Tudo bom? Prazer ter você aqui com a O prazer é gente. meu, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, a RKB e a Camargo Galo sempre acompanharam o Instituto, desde lá do comecinho, né, É com os verdade. concursos e tudo mais. Então, a gente faz questão de ter as pessoas que apoiam a gente aqui para contar um pouquinho da vida no condomínio, né, como é a vida no condomínio. Então, eu vou Certo. apresentar o Vitor também. Tudo bem, Vitor? Tudo ótimo, bom Tá bom. dia. E a Larissa, que está Oi, aqui com a gente, gente tudo agora. bem? A Larissa participa dos nossos podcasts, com muita dificuldade de conseguir trazer a Larissa É, para cá. não tem jeito agora, eu vou ter que participar de todos, não consigo fugir mais. Exatamente. E aí eu queria, Ralf, que você começasse contando pra gente quem é você no mundo condominial, como tudo isso começou. Certo. Então, Domi, vamos lá. Eu vim de uma família que já está na área já há muitos anos, né? Meu avô começou essa história, eu estou na terceira geração, sempre com meu pai, com meu tio, família sempre unida, né? Claro que o começo sempre muito difícil. Quer dizer, nem é o começo, né? É sempre difícil, É tempo, sempre difícil. mas passaram ali, enfrentaram todas as dificuldades de uma coisa, de uma marca nova, desafio de aprender a fazer o trabalho. A gente começou, acho que quase todas as empresas de repintura começaram em obras novas, com as construtoras, aí foi migrando para esse mercado dos condomínios. E aí eu já vim numa onda num tempo mais favorável nesse aspecto, né? Tive mais oportunidades que eles. Legal, muito bom. E você, Vitor, conta pra gente, como você entrou nesse mundo condominial? Oba, Domi, bom dia, Eu queria saber como vocês se conheceram, me conta É, como você entrou no mundo condominial. Ok. Eu já trabalhava no segmento de construção civil, mas na parte de editoriais, era uma informadora da construção civil chamada Editora Pini. Eu trabalhei alguns anos e teve uma época que eu já estava buscando eh, novas oportunidades, estava tentando me desenvolver. Eu já conheci o Ralph, a gente tinha um desafio ali de fazer alguns ajustes na empresa. A gente tinha já uma estrutura muito sólida, mas eu acho que a gente queria alcançar novos patamares. A gente veio conversando, namorando, a gente começou a trabalhar juntos em 2013. É, cuidado com esse namorando aí, deixa claro, Nem por tanto favor. namorando. É, E a gente entrou com um desafio muito bacana na empresa. Tivemos uma sinergia interessante. E a gente vem trabalhando e sobrevivendo desde então. é isso aí. Agora eu quero saber como vocês se conheceram. Ah, Como começou essa amizade de vocês? eu vou deixar o Ralph falar essa. Deixa, não, Ralf. conta você que você já tá Tá, aí no embalo. então vamos lá. A nossa família tinha uma casa na mesma praia, em Ubatuba. A gente tinha alguma proximidade, era praticamente na mesma rua, e as pessoas se conheciam lá. O Ralph é um pouquinho mais velho, então a gente estava sempre lá em conjunto. Não sei se eu Com a posso falar. mesma, A minha irmã com a mesma turma. com a mesma turma. E acabou que na época o Ralph se aproximou da minha irmã. Eles namoraram durante um longo período e o Ralph sempre foi uma presença muito agradável na nossa casa. Meu pai tem um carinho por ele até hoje. Ele ficou, junto com a nossa família ali, namorando com a minha irmã durante vários anos, 6 anos, 7 anos, mais ou É, menos. por aí. E acabou que essa amizade ficou. O relacionamento, eles eram muito, muito novos, acabou não dando certo. Eles seguiram caminhos diferentes. Mas a gente sempre teve uma amizade muito forte, se desenvolveu ali, a gente viveu muita coisa boa juntos e acabou seguindo para o trabalho e foi muito bacana. É muito difícil, eu acredito que você
ter uma amizade e trabalhar junto e conseguir desenvolver responsabilidades e limites. Não é E fácil, tantos anos, né? Porque são tantos anos, né? anos. De É verdade. amizade e trabalhando juntos, né? A gente já teve diversas épocas, teve altos e baixos, que é normal, são pessoas ali com muita energia de fazer as coisas darem certo. Então, às vezes, as opiniões convergem ou divergem, mas sempre teve muito carinho, muito respeito, e a gente construiu uma história muito bacana, muito maravilhosa. É mesmo, a empresa é um sucesso, né? Sim. Porque vocês se dão muito bem e fazem a coisa acontecer, né, Ralph? E o É, Vitor é um excelente comercial, né? isso, Ele isso vende até areia na praia, né? é verdade. E essa convivência, né, com o Vitor e a família dele, na casa dele já respirava já essa área comercial, né? O pai dele, além de ser um grande amigo, é um grande exemplo, porque eu era muito jovem, ele também. Ele é uma pessoa muito disciplinada, né? É muito esforçada, criava ferramentas ali que tanto proporcionou para eles ordenar a vida, assim, em aspectos de virtude, mas também de performance, de trabalho, e eu ganhei muito com isso. Também sou muito grato por esses ensinamentos. E eu via já no Pets, embora ali, né, a gente jovem, irresponsável com algumas questões, mas por outro lado, via nele um reflexo dessa cultura do pai, né? E, e aí a gente, eu já tinha recém-casado, eu estava prestes a casar, mais ou menos nessa época. Sabia também, a gente andava muito junto, sabia que ele tinha interesse em, eh, em outros trabalhos, enfim. E aí a gente foi, graças a Deus deu muito Deu match, certo. Deu como match. dizem os jovens. Sempre tive muito receio. Tenho outros amigos que trabalham com a gente, mas sempre aquilo que ele falou, é um desafio você pegar um amigo e Sim. trabalhar é outra Não é coisa, né? fácil. Porque as pessoas às vezes confundem a liberdade que tem na amizade com o trabalho, É, né? E aí perfeito. vira um problema, né? Isso. E você expõe também os seus limites, as suas falhas, né? Que é um convívio intenso. Então elas Sim. passam a ficar mais evidente. Sim. Mas graças a Deus a gente sempre superou, e acho que foi muito pouco quando isso ocorreu. Às vezes tem uma discussão mas é raro, bem raro, é muito mais momentos aí de comemorar e de estar animado numa nova possibilidade, em novos eh, desafios, ou até ações que colocamos em prática e que deu muito certo. Então, foi sempre muito agradável. Legal. E os meninos que trabalham com vocês também são amigos de vocês, de antes de trabalhar, né? Então eram É, amigos e depois foram trabalhar e todos exatamente. juntos ali, né? O Felipe, os Felipes, Os né? Felipes. São os líderes lá na empresa e muitos eram meus amigos de infância. É muito legal Caramba, isso. E a isso é gente muito acaba legal. convivendo, né? Porque, para quem não sabe, a gente utiliza a sala da RKB, eles cederam para a gente ali um espaço aqui dentro do Condo Hub, e é onde a gente recebe também todos os profissionais que vêm conversar com a gente. Então, a gente está sempre muito presente com a RKB ali, vendo tudo o que acontece. Então, a gente acaba conhecendo todo mundo e vendo a sinergia, né, da empresa, porque o pessoal Sim. trabalha Sim. feliz ali. Né? A gente Ah, fica praticamente diariamente com os Felipes, É. né? E eles é, trabalham super felizes. Então é muito gostoso de ver uma empresa que flui desse jeito, é né? E ver- é da energia de vocês mesmo, né? Porque quem comanda é que coloca a energia na empresa, né? exato. Eu acho que a gente, como empresário, precisa buscar um sentido mais elevado. Porque assim, né? Se você empresa, é tudo contra você, né? As leis, né? O Estado. Sim. E se você pensar materialmente, eu acho que eu pelo menos não teria a força para vencer. Mas quando você consegue enxergar um sentido maior, né, as pessoas que dependem dela, as pessoas que a empresa sustenta, as Uhum. famílias, isso acaba te Motivando, né? motivando, né? Põe um sentido muito maior do que você mesmo, né? Com certeza. E, Vitor, fala um pouquinho para a gente do comercial da RKB, né? O comercial da RKB você faz ali, né? E como o Ralph colocou, com maestria, né? Você faz o Sim. comercial. E como que é
Porque não é fácil lidar com síndicos, né? Com Não. condomínios, concorrência em assembleia, né? Como que funciona? É tranquilo para você fazer uma assembleia com um monte de gente ali? Olha, Domi, eu reflito bastante sobre isso. A Assembleia, para mim, é uma troca de energia muito grande. A gente tem, às vezes, ali 2, 3, 4 assembleias na semana. A gente chega meio que esgotado no final da semana, sabe? Mas fazendo um complemento ali do que a gente estava conversando. A gente vem nesse segmento há muitos anos. E Quantos anos tem a empresa, a RKB? RKB, Domi, desde que meu avô entrou nesse mercado, tem 70 e desde 48, desde mas 48. Caramba. não começou exatamente com esse nome, né? Depois, na verdade, a RKB foi a terceira ou quarta marca que Da deu certo. família. As outras três quebraram antes, né? Sim. Uhum. A gente tem lá o WD-40, né? Foram 40 tentativas até ele É, acertar a você vê, fórmula, né? né? Então ninguém acerta na primeira, né? Exatamente. Eu acredito que hoje o que eu mais, uma das perguntas principais que eu escuto, me fala um diferencial competitivo da empresa. Uhum. Olha que loucura, né? O nosso mercado é tão desafiador que eu acho que um diferencial competitivo da RKB, a gente vai entregar exatamente o que a gente combinou. Hoje a gente tem mérito por fazer o certo, por fazer o que a gente combinou. Isso é uma loucura, Vamos né? fazer a obrigação. É É, o mínimo. exato. Então, a gente vem trilhando esse caminho. É um mercado extremamente desafiador. Lidar com as pessoas hoje, o ser humano, o sentimento que o pessoal está sempre um pouco mais impaciente, intolerante. Então, fazer obra dentro da casa das pessoas é um desafio muito grande. Da parte do comercial, para mim, é uma coisa que é praticamente natural. Eu gosto muito de fazer isso. Falar a verdade, eu tenho um tesão muito grande por negociar coisas. Ontem a gente estava numa assembleia, foi uma batalha, e no final eu recebi que a votação foi positiva. A gente ganhou a obra. Ah, que legal, É, Legal. foi muito bacana. A gente está tendo um ano muito bom, como sempre é um ano desafiador, tem muita distração esse ano, mas a empresa vem entregando um resultado forte ano após ano. Então a gente tem uma família forte, um grupo muito engajado. A gente tem colaboradores, mas grande parte deles são amigos, pessoas que nasceram e cresceram com a gente. Todo mundo está remando para o mesmo lugar. Eu Uhum. acho que isso é o principal. Eu acho que isso é um diferencial competitivo que as empresas do mercado não têm. Então a gente executa bem, trabalha bem e administra bem. Eu acho que é o segredo da longevidade do sucesso. Exatamente, com certeza. E quando a gente fala de uma coisa que a gente entende e que a gente gosta, é Sim, diferente, É. né? A gente vai numa assembleia, pode ter 1.000 pessoas ali, e você vai falar super bem, você vai estar à Sim. vontade, porque você sabe o que você está falando, você cumpre com o que você está falando e sim. gosta do que você está falando, né? É. Então, Assembleias muito grandes assim, eu fico um pouco inseguro. fica tímido. Num grupo. Fica tímido, Ralf. Você já viu Ah, vendedor no tímido? começo ficava, acho que hoje não É que fica mais. o nosso trabalho é uma loucura, o comercial da RKB. Você tem X% das reuniões, vai ser uma reunião com núcleo reduzido de conselho, sindicância e algum morador. Então, uma Uhum, reunião com 5 pessoas. uhum, Algumas reuniões com 20, 25 pessoas, que é um prédio padrão. E uhum. você tem os multitorres, que são obras que Gigantes. são muito interessantes, né, de um valor agregado. Só Uhum. que normalmente é um condomínio que a gente vai fazer no estacionamento ou na quadra. É. Aí imagina que loucura, tem um tipo de reunião bacana. Hoje você vai apresentar para 150 pessoas. É completamente É. diferente. E pessoas que estão ali com problemas entre elas, Pessoais. né? E vão transmitir tudo nas perguntas para você, É, né? condomínio é um mundo diferente dos outros, né? Sim, A gente chega num condomínio e você tem facções ali dentro, né? Então, as pessoas não entendem que está todo mundo no mesmo barco e tem que todo mundo remar para o mesmo lugar, Uhum. senão você não vai chegar em lugar nenhum. E dentro dos condomínios, eles brigam entre eles. É, Eles querem que o condomínio fique lindo, maravilhoso, mas eles ficam brigando, porque eu quero a empresa A, você quer a empresa B. Então eu sou seu inimigo, tipo futebol, né? Que eu torço pro sim, Corinthians, outro pro Palmeiras, e eles brigam. Só que é, se não existisse o Corinthians e o Palmeiras, não ia ter jogo, gente. Ia jogar sim. Palmeiras contra Palmeiras, é. né? Não, não tem como. Então as empresas são muito boas, as pessoas não precisam brigar, criar uma guerra ali por isso. Faz a sua apresentação, a outra empresa faz a apresentação dela, e quem for melhor vai ganhar
para isso, não precisa os moradores ficarem brigando, só que não é isso que acontece, É, né? Sempre, normalmente, por mais que seja uma gestão boa, o síndico tem oposição. Ontem, na reunião, o condomínio precisava, a gente tinha pontos com risco de queda iminente. Eu estou falando pedaço de Sim. embolso caindo numa altura de 60, 70 Uhum. metros. Conheço bem, viu? Eu E a, tive cri- vários e a desses. criançada, ela estava brincando ali embaixo, no parquinho, tinha estacionamento. Então, até foi um posicionamento muito sólido do síndico ontem. Ele falou: a gente não está aqui para definir se vai ou não fazer. A Uhum, gente está aqui definindo como é que a gente vai pagar. uhum, Então, isso foi um posicionamento muito desafiador, porque é um síndico profissional, uhum, só que ele que assina, ele é o responsável pelo aquele uhum. empreendimento. Sim. Então, assim, eu acho que foi por um caminho correto, deu tudo certo. Só que nas perguntas que eu fiquei respondendo, tinha uma moradora, assim, enlouquecida. Eu acho que ela não estava tanto pensando no coletivo, mas sim pensando na situação atual dela. Que falou: não, o prédio tá ótimo, é só lavar que tá novo. Uhum. Aí eu falei: gente, pelo amor de Deus. E graças a Deus deu certo, o Sim. coletivo ganhou, mas foi uma briga. Tem empresas que mostram, né, que elas fazem uma vistoria anterior e mostram os problemas que o Sim. condomínio tem para fazer aquele serviço. Uhum. Quando eu fazia, me chamavam para participar de uma concorrência, eu ia visitar o condomínio e eu tirava foto de tudo que eu encontrava ali que não estava legal no condomínio. E eu Sim. montava a minha proposta em cima daquilo. Eu Sim. falava, olha, aqui, não estão fazendo a manutenção aqui, ali tal e tal. E aí eu entrava nesse condomínio e os outros síndicos me odiavam. Quem estava lá na gestão virava meu inimigo, porque falava, poxa, você apresentou tudo que eu não fiz, mas eu É. preciso justificar o meu trabalho aqui, né? Então, quando a gente mostra que não está sendo feito, que você vai fazer, Sim. seguramente você vai entrar nisso, né? Porque está mostrando quais são os problemas. Agora, se você apresenta uma proposta, tá caindo, tá saindo reboco e não mostra o que está acontecendo, a pessoa não entende a necessidade de fazer aquele serviço. A gente trabalha exatamente. bastante nessa linha, faz inspeção na fachada, faz inspeção com drone, mostra para os moradores, ajuda muito. Isso daí foi pra gente, foi um diferencial competitivo muito bacana. Com certeza. E aí me conta, sem, obviamente, dar o pulo do gato, né? Que é o que eu sempre falava isso, falava, pessoal, vocês me convidavam para dar cursos. Ah, Domi, vem dar curso de gestão. Eu falei, Não, eu não vou contar para os outros síndicos qual é o meu segredo, né? O segredo da boa gestão que eu faço, eu não vou contar. Eu posso falar como faz uma gestão, mas eu não vou dar o meu manual de implantação, por exemplo, para um síndico que é meu concorrente, não vou fazer isso, né? Vocês a mesma coisa. Então, assim, eu quero que você me conte um pouquinho, Vitor, Ralph, é, qual é o diferencial de vocês numa visita, por exemplo, sem dar o pulo do gato, né? Sem comentários. Só brincando. É melhor não comentar. Brincadeira, pode falar. Tome, é assim, não sei nem se eu entendi a pergunta direito, né? Vamos dizer, o que seria a nossa galinha dos ovos de ouro? Na É que verdade, sim. Por exemplo, Ralf, eu te chamo, eu sou uma síndica, meu condomínio precisa fazer a fachada, né? Deu ali a garantia, 3 anos, né? Monocapa, tal. Eu preciso que vocês façam uma vistoria e me tragam um orçamento. E eu preciso mostrar para os moradores que isso tem que ser feito. Além de certo, apresentar o manual do síndico, que pede que seja feito isso, se não perde a garantia e tal, às vezes o prédio apresenta mofo por conta da infiltração da fachada. Então, como é que vocês mostram isso para os moradores? Vocês fazem uma vistoria, como o Vitor estava dizendo, e aí vocês apresentam, olha, o condomínio de vocês está apresentando esse problema, uma amostragem, né? Vocês não fazem o condomínio todo, mas só mostra quais são os problemas para que seja feito o serviço. certo. A gente, um diferencial nosso, eu vejo que não são todas as empresas que praticam. A gente se dedica bastante na fase de orçamento, mesmo que às vezes fique só no orçamento, Uhum, que é tendo pessoas qualificadas que vão até o prédio, né? uhum, Tem muita empresa que pega apenas medidores, né, que não são às vezes técnicos ou muito pouco técnicos. Mas a gente acredita que aquele momento aí, desde a primeira visita, precisa fazer, né? A gente avalia que do momento do pedido de orçamento até fechar a proposta, você tem que ir criando scores altos ali, né? uhum, No atendimento do pedido, depois na visita, uhum, enxergar particularidades do prédio
para poder criar um diferencial. Uhum. Aí depois, né, performar nas reuniões, fase da minuta e até assinar. Não sei se eu sei isso que. Sim, sim, exatamente. E aí eu queria saber uma curiosidade. Por exemplo, vocês fazem orçamento e aí apresentam para o síndico, falam, olha, nós encontramos algumas patologias, obviamente por amostragem, a gente não vai falar todos os problemas que o condomínio tem, porque vão passar outras empresas por aqui. Certo, Mas, por exemplo, você apresenta isso, o síndico não fecha com você, fecha com uma empresa mais barata, e certo. aí ele volta para você depois, porque o serviço, na metade, já viram que não está legal, que não está dando certo, e aí volta e fala, putz, Ralph, ó, me arrependi. Acontece muito. Acontece? Me conta. Você até tocou num assunto que depois eu queria eh, procurar uma maneira de medir, Uhum, porque a quantidade de obras que nós executamos que já foram paralisadas, que foram iniciadas por outra empresa, uhum. é muito considerável. A gente precisaria até levantar isso, porque é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Então, os síndicos, por que que é importante a gente falar sobre isso? Porque os síndicos, eles não imaginam quanto isso acontece, né? Eu vou É, fechar com uma empresa porque é mais barata, e aí no final das contas o serviço fica péssimo, né? Não precisa nem terminar o serviço ali nos sim, 2, 3 muitos não primeiros terminam. meses, você já vê que vai dar problema ali, né? É, E aí vai atrás de vocês. muito empresas novas que não têm noção do valor, né? Acaba pegando a obra por um valor que não dá para executar e a obra fica no meio do caminho, né? Chega no momento da entrada, recebe a entrada, começa 1, 2 meses, aí ele percebe que o fluxo ali dos valores que tem a receber e o que ele tem para terminar, não, a conta não fecha, ele não vai, não tem como, nem que ele queira, né? Então é importante o condomínio sempre contratar uma empresa estruturada, que ela não dependa dos recursos daquela obra para terminar aquela obra, né? Uhum. Sim. É, tem que estar sempre compatível com o orçamento que você está Com contratando. certeza. Se você faz Sim. 3 orçamentos e um fica muito discrepante, né? Muito Hum, mais barato, tem alguma coisa errada ali. Né? exatamente. Ou a tinta não é a tinta que deve ser utilizada, e aí tem que vai passar a tinta e vai ficar horrível aquilo, né? E Uhum. tem que arrumar depois. Ou o material que vão usar para impermeabilizar também não é bom e a infiltração não vai ser sanada, né? Então o síndico ele precisa entender a empresa. E aí como é que o síndico ele consegue saber se é uma empresa boa ou não? Quais são os requisitos ali que vocês entendem que o síndico precisa saber para que ele contrate uma boa empresa? Eu penso que o extremamente necessário e poucos síndicos fazem. Visitar outras obras que fizeram Uhum. recentes, visitar a própria sede, no escritório da empresa, e ver quanto tempo a empresa tem no mercado, quantas obras, né, quantos colaboradores. Isso acho que já evitaria 95%. Se Dos fizesse problemas. só isso, Só isso já resolveu uma é, É, 90%. pô, até porque você vai visitar uma empresa, você vai lá, um prestador de serviço, é tudo bagunçado. Se lá é tudo bagunçado, você acha que na obra vai ser? Exato, Não Exatamente. vai ser também. Então, exato. e a gente recebe muito poucas visitas, né? Do que perto de obras que a gente fecha. É Gostaríamos que, de na receber verdade, mais. que hoje, o que que eu vejo? Eu vejo que o mercado mudou muito, né? Eu fui síndica profissional há quase 20 anos, e lá no comecinho era diferente de hoje. Hoje tem É, muitas, de tudo, né? Tem verdade. muitas empresas de pintura de fachada, tem muitas empresas de portaria, limpeza, tudo a gente tem muito, né? Então, até empresas que não é um segmento que não deveriam ter muitas, nós temos. Mercadinho, por exemplo, tem um monte de marcas. Sim. Então, o síndico, ele precisa estar resguardado de alguma forma, né? Por isso que a gente fala, o instituto, a gente homologa empresas. Então, nenhuma empresa que não tenha um bom perfil ou que vá fazer um bom serviço é homologada pelo instituto. Então, os síndicos hoje perguntam para a gente, Domi, indica para a gente 2 empresas disso, 2 empresas daquilo, e eles vão fazer orçamento com essas empresas porque a gente já fez todo o trabalho de Uhum. verificação, né? Legal. Agora, os síndicos que não fazem isso acabam tendo esse tipo de problema,
Por quê? Não tem indicação e eles não vão visitar, eles não vão procurar, né? pegam o mais barato e acaba depois tendo um monte de problemas na obra. E não é só em obra de fachada, em tudo acontece, né? Em todas Uhum. as empresas que não são verificadas, vai acontecer, vai ter um problema desse tipo, né? Eu vejo É isso mesmo. uma leva de síndicos profissionais hoje bem qualificados. O nosso mercado ele mudou radicalmente aí Sim, nos últimos 10 anos. O síndico orgânico em si ele está reduzindo, sim. talvez no futuro vai desaparecer, ou algum Uhum, empreendimento bem específico. E é assim, a não ser que seja um síndico muito novo, talvez inexperiente. Até um complemento do que vocês falaram. O que eu mais encontro, às vezes a gente vai numa concorrência de um projeto de 5, 8, 10 milhões de reais. Quantas empresas hoje no mercado têm estrutura? Não estou falando só a parte técnica, tá? uhum, Tô falando músculo financeiro para uhum, tocar uma obra desse porte. Eu conto nos dedos. sim. Então, coisas básicas, o que o Ralf falou, estrutura, fluxo de caixa, Uhum, capital social desse cara. Esse cara tem estrutura uhum, para segurar, para tocar uma obra de 2 anos, de três uhum. E anos? não é só isso, né, Vitor? Por exemplo, e se tem um acidente numa obra dessa? Né? Se há uma empresa que não tem uma estrutura, não tem um seguro, por exemplo, Sim, de responsabilidade civil, de acidente, né, na obra, como é que faz? Né? O condomínio é responsável também, ele é né? Ele é corresponsável. subsidiariamente responsável ali pelo que está acontecendo. Então, ele vai ter que arcar com esses danos, com o acidente, com a família, de repente, desse Uhum. funcionário. Então, não é só pintar a fachada, tem uma Não, pessoa pendurada numa cadeirinha ali fazendo essa obra, né? Então a Exatamente. empresa, além de ser responsável por toda a estrutura administrativa, ela também é responsável por essas pessoas que estão penduradas ali, para ver se eles estão com os EPIs. Vocês têm supervisores que vão verificar a obra, né? Para ver Sim. se eles estão utilizando o EPI. Se o material utilizado é realmente aquilo que foi contratado. Existe uma inspeção feita na obra, não existe? Sim, tem o do Departamento de Segurança do Trabalho, né? Uhum. Técnicos em segurança do trabalho, que tem que ter especialização nesse tipo de serviço, Sim. pelos riscos que são específicos, né? Uhum. E é fundamental, né? São vidas que estão ali. Isso, posso dizer que também é uma das maiores preocupações, né? Sim. Você sabe que todo dia tem centenas de pessoas penduradas, né? Sim, Todo mundo, o exato. prédio inteiro com um celular na mão, né? Uhum. É, e graças a Deus é zero, a gente não tem nenhum é, fato grave, né? Uhum. Mas nunca aconteceu. nunca aconteceu, né? Desde que eu trabalho lá, nunca a gente Eu teve uma acredito experiência. que algum susto, né, possa ter acontecido, porque a gente tem ventania que acontece, a Ah, cadeirinha dá uma giradinha ali, né? Mas assim, acidente mesmo, vocês não têm na empresa de vocês, pelo hum, menos, né, desde que a gente trabalha junto, eu não vejo é um também acidente nenhum grave, caso. não. Alguma coisa com uma ferramenta, né? A pessoa Uhum. teve que ser socorrido, foi pro pronto-socorro, Uhum. já aconteceu. Mas, graças a Deus, grave, não. Mas, como te digo, são centenas de pessoas penduradas. Então, era o que eu ia É, dizer, vocês têm é, quantas obras em a gente, andamento? hoje, se juntar na RKB, a gente tem umas 80. Então, imagina, 80 obras. E Quantas todas pessoas têm são, penduradas ali? 40% são multitorres É delas. mais. Eu sei que a gente tem mais de 200 torres normalmente mobilizadas. Pois é. Então e mais as obras da Câmara, mais umas 30. Uhum. Os 500 Os colaboradores 500 colaboradores pendurados, nas. 600, todos Pendurados. os dias. Então, assim, eu penso, tem as contas, a gente quer de exatas, de probabilidade, né? A Larissa queria subir na cadeirinha. Ah, queria, Ah, sim. Ela só, falou até que vai tirar a NR35 Uhum. para subir na cadeirinha. mas Tá doido. o acidente ele pode ocorrer por inúmeros fatores, né? Sim, E que possam ser culpa da empresa e possam ser culpa do profissional. exato. Uhum. Então, essa preocupação existe. Hum. Existe e é grande, né? A gente espera que nunca ocorra, faz tudo para que não aconteça. Sim. E tem treinamento, Ralf? Vocês fazem treinamento com essas pessoas? Reciclagem, por exemplo? Tem, né? Isso aí é até determinado, né? Por normas, Uhum. NRs, mas a gente te faz, né? Os equipamentos, até da minha cadeirinha de descida que a gente usa, a gente vende, nós fabricamos ela no Paraná, que tem uma indústria disso, né? Uma fábrica disso, e a gente vende para o Brasil inteiro. Ah, que legal. É, nossos concorrentes
também Utilizam essas utilizam. cadeirinhas. Você sabe que Legal. eu fiz uma postagem, isso deve fazer uns 5 anos, mais ou menos. E eu postei sobre a ancoragem, como faz. Uma empresa, né, de pintura de fachada fez um vídeo. Eles estavam fazendo uma fachada minha e fizeram um vídeo falando da ancoragem e tal. Teve 1.300.000 e poucas visualizações e todo mundo comentando sobre a ancoragem. Ah, tá errada essa ancoragem que ele tá fazendo, não tá certa e tá não sei o quê. Então as pessoas olharam aquilo e começaram a comentar que estava certo, que estava errado. Ah, ele vai cair, não, ele não vai cair. E as pessoas, alguns são super técnicos e outros vão para as cadeirinhas e não têm a menor ideia do que eles estão fazendo ali. Eles vão com um pincel na mão e vão pintar o negócio. Hum. Então, por isso também a empresa que faz a reciclagem, faz o treinamento, é diferente, né? Porque quem está sentado ali sabe quais são as responsabilidades e os perigos que eles estão correndo ali se não cumprirem com as normas, né? Sim. Agora, para ser justo com a informação, o Pérez falou, né? Realmente, desde a época aí que a gente trabalha junto, desde muito ano, não tivemos acidente, graças a Deus. A gente pode falar aí de centenas de pessoas por aí mais de 20 anos, Uhum. Sim. mas em outros, né? Lá no passado, nós já tivemos, e é muito triste, tá? É muito difícil. A relação com a família a gente continuou tendo por muitos anos. Uhum, Pintamos o mesmo prédio por acho que umas 5 vezes consecutivas. uhum. Até depois paramos, até preciso fazer de novo, voltar lá para procurar, né? Significa assim, não levamos. Claro, a vida que era o mais importante, não tinha que se fazer, mas não causou nenhum problema pro condomínio. Uhum. E isso, claro que não é um problema que aconteceu conosco, né? Isso é um risco que nosso mercado, né? Sim. Já tive concorrentes que passaram nesse Uhum. momento, a gente busca ligar, dar um apoio, porque a gente toma todo o cuidado, mas, como disse, se tem uma coisa que pode tirar o nosso sono, é essa preocupação. Com certeza. Sempre que eu estou em algum lugar, estou numa reunião importante, meu telefone toca, sim, que eu vejo que é uma insistência de ligar, eu já quero atender logo, porque eu penso que pode ser um acidente. Esse é a maior, né? É a maior É a maior preocupação, preocupação. né? Normalmente, quando a gente lida com vida, com pessoas, é isso, né? A gente tem que se preocupar com isso. Mas, tomando todas as precauções e os Esse cuidados, foi o risco que já você falou. baixa. Pode acontecer um acidente, mas o próprio condomínio viu que vocês não foram responsáveis em cuidar de tudo aquilo e continuaram com No vocês. caso, era um senhor que tinha uns 20 e poucos anos com a gente, super experiente, e ele foi sair de uma sacada. Ao invés dele se prender primeiro no dispositivo, ele foi subir primeiro na cadeirinha, depois se prender no trava-quedas, né? E aí, na perícia lá, a gente viu toda a falha dele, total falha dele, né? Tinha os Perdeu o equilíbrio. treinamentos, o equipamento Tava com estava todo o perfeito, equipamento. estava tudo certinho. Sim, exato. Então, é exatamente isso. É essa responsabilidade, né? Apesar de vocês não terem tido nenhuma culpa no que aconteceu, vocês deram toda a assistência e fizeram tudo aquilo Exato. que era humano, né, para É, essa família. perfeito. Então, isso também é a diferença. Imagina uma empresa que não tem, não tem condições, como é que ela vai ajudar Isso. uma família, Essa né? família recebeu o seguro, né? Ele está registrado, a esposa dele recebeu a aposentadoria dele, acompanhamos ali, ela se virou muito bem, ela foi muito sábia com o dinheiro que ela recebeu, Uhum. comprou uns imóveis simples lá na região que eles moravam e foi. Colocou para locação e tá É, vivendo disso. e isso. E aí faz alguns Muito anos bom. que eu não tenho mais informação. Viu? E Mas, acompanharam tudo e Sim. deixaram tudo bem, né? é, Mas acontece, uma fatalidade, não tem o que fazer, né? O é. importante é ter o treinamento e as precauções e dali em diante não aconteceu mais. Sim, Que com sim. certeza Nunca mais dobraram, aconteceu, graças a Deus. né? Tudo isso. Mas assim, é importante a gente vir aqui e falar que as vitórias e falar Claro, as dificuldades, com né? certeza. Essa é uma empresa de verdade, né? E uma empresa que tem 70 anos. Então, não tem como ser Exatamente. diferente, né? Imagina, 80 obras acontecendo, 500 colaboradores. 500 colaboradores. É. Então, Não tá com a Camargo dá mais de 100, né? Mais Então, de umas 100, 110 obras aí. pois é. Então, é uma empresa gigante,
né? Uma informação muito bacana, Domi. O ciclo do nosso cliente é muito longo. Então vamos pensar que a gente fez um trabalho agora. Eu vou Uhum, voltar nesse condomínio daqui a 8 anos. uhum. E tem vários. Deveria daqui 5, né? A gente tem norma ali E a de. norma fala que são 5. Sim, uma norma de manutenção de fachada de 5 anos, mas uma obra bem feita, padrão RKB, é Uhum, uma obra que dura mais. E até um farol ali que a gente conversa bastante sobre isso. Eu tenho vários clientes na nossa base uhum. que estão há 30, 40, 50 anos. Eu fiz esse cliente 4 vezes, 5 vezes. Excelente. Às vezes É muito legal. as concorrências ali é tudo muito agressivo, competitivo. Ah, me dá Uhum. referência, isso, aquilo, me fala. Cara, faz o seguinte, pergunta para as empresas, me dá 10 clientes que você pintou 3 vezes. É só isso. Uhum. Eles não têm. Ou muito pouco. Então, isso é um Também 80 anos, né? 80 anos. 80 Pois anos, é. né? Então, como é que você vai pintar o cliente 5 vezes se você É. tem 3 anos na É, empresa, É, né? exatamente. nosso país é um país muito volátil, né? E, no meu ver, o empresário é um herói. O Uhum. cara que passou, uma empresa que tem 70 anos, que passou, Por sei lá, todos os só não governos, teve né? ataque alienígena, mas de resto a gente já teve Calma, calma que vai vir. é, pandemia, todo tipo de governo, inflação, golpe, Sim. tudo. E É. sobreviver a tudo isso, É, né? Não é fácil. Mas agora eu fiquei curiosa com uma coisa. Bom, eu fui síndica por muito tempo, né? E eu sempre fui muito chata com as garantias. Então, sim, quando dava 2 anos e meio e eu era reeleita nesses condomínios, eu já começava a tratar a fachada. sim. Porque a maioria dos meus condomínios eram populares e eram monocapa. Então, eu fiz até um curso sobre monocapa para entender como ela funcionava, porque é completamente diferente de uma pintura tradicional, né? Sim. Sim. E aí você falou, mas nós fazemos muito bem feito, e aí a manutenção é tardia, né? Ela pode ser Sim. um pouco. No caso da monocapa também, por que que eu tô te perguntando? Porque a monocapa ela racha, né? Então ela tem um período ali. São 3 anos no máximo. Quando dá 3 anos, aquilo já começa a rachar e já começa a infiltrar dentro dos apartamentos. Então era uma preocupação que eu tinha muito grande, porque os apartamentos começavam a mofar, tem muita criança dentro dos condomínios populares, Uhum. e aí aquelas crianças com mofo, não tem como, né? Ficam doentes, então eu me preocupava muito com isso. E aí, como é que faz um condomínio que seja feito com monocapa? Também tem como a gente prolongar essa garantia de pintura? Eu acho que varia muito da situação da edificação. A gente vem ali, o meu sentimento que a gente vem recebendo esses prédios, né? Então, a gente teve um boom imobiliário, essa Uhum, loucura de entrega de condomínios. uhum, E o meu sentimento é que às vezes o pessoal vem trabalhando sempre no mínimo do mínimo e a uhum. qualidade do que está sendo entregue está sendo reduzida. Péssima, A tá gente, péssima. vamos pensar num prédio ali que foi entregue há 15, 20 anos, é um Uhum, padrão construtivo. uhum, Esses prédios dessa leva hoje de 5 anos, uhum, que a gente atende muito, né? Essa primeira intervenção, uhum. a edificação já vem bem mais fragilizada. Sim. Eu acho que o principal, entender. Aí eu vou voltar numa pergunta que você fez para o Ralph num diferencial competitivo. O Uhum. que que é a grande diferença da empresa? A gente precisa escutar e entender a dor do cliente. Quando eu peguei lá no começo, eu tinha um sentimento que a gente, né? Eu vou fazer um orçamento para o condomínio. Uhum. Só que às vezes nem sempre era a necessidade do condomínio, não somente técnica quanto financeira. Uhum. Então hoje a gente entende o tipo de revestimento, a situação atual da edificação. Eu tenho edificações que foram muito bem construídas. Uhum. Então ali você vai fazer uma manutenção já monocapa, tem um processo ali de fazer lavagem, percussão e Hiperpavimentação. hidrofugar. Uhum. Tudo bem, você vai fazendo as manutenções. Eu acho que entender o tipo de revestimento e a gente como a gente, Técnico. eu acho que tem vários síndicos que têm experiência, os que não têm experiência, Era exatamente essa é a minha pergunta para o Ralph engenheiro, né? Então, eu Uhum. vou te cortar um pouquinho. imagina. E aí, Ralph, o que que você vê hoje, né? Os síndicos, por exemplo. Como eu disse, eu sempre fui muito chata, né? Então, se eu cuido do condomínio, eu tenho que cuidar do condomínio 100% dele. Não adianta eu entender só da psicologia e cuidar das pessoas muito bem, ouvir. Não, eu Uhum. preciso entender de tudo. O síndico é um clínico geral, né? Então ele tem que Certo, entender de tudo. E aí, o que que você vê dos síndicos hoje? Você acha que os síndicos conseguem identificar uma fachada que está com problema de monocapa? certo. Vamos lá. Acho que essa pergunta é bacana,
E o que que acontece com as construções nos últimos anos? Se diversificou a forma construtiva, os revestimentos. Um aspecto, por exemplo, essa parte, né, o que a gente chamava antes de mercado de repintura, ele tende a se tornar serviço de engenharia mesmo. Uhum. Por quê? Os prédios se tornaram muito mais altos, o concreto, nas últimas décadas, ele foi ganhando resistência, então os pilares e as vigas ficaram mais esbeltas, Uhum. só que por consequência os prédios movimentam mais. Então isso gera mais fissuras. E, e alguns tratamentos que se fazia em prédios, sistemas aí simples, que a gente faz há 40 anos, 20 anos, não funciona em edifícios modernos com essas características. E a monocapa, ela vem um outro desafio, né? Ela substitui ali o chapisco e o emboço, né? Que no Uhum. modo leigo aí se chama de reboco. E para entregar tudo em o nome se fala mono né? Em um acabamento único. Só que ele sofre com um pouco do que o Vitor falou. Ela é muito bem, ela foi feita para ser desenvolvida ali com uma lavagem constante, usar um hidrofugante para manter até a beleza dela. E aí, se excede muito esse tempo, aí ela começa a absorver muita Muito água da pó, fachada. sujeira, né? Isso transmite internamente para as unidades Uhum. e gera até aspecto de saúde, né? Sim, Alérgicos. sim. E não sai mais, né? Quando impregna a sujeira na monocapa, não tem como limpar Aí, aquilo, aí né? chega num ponto que compensa a pintura. Uhum. Mas, porém, você já vai ter uma perda, né, do desempenho estético, da beleza do Sim, revestimento. sim. E ela precisa ser. Eita, Deus. Ela precisa ser usada, precisa ser tratada com conhecimento técnico para ter Uhum. soluções. Tem situações que ela absorveu tanta umidade, ela está numa região também, precisa ver o que tem ao redor, né? Uhum. Áreas aí próximas de vegetações, e que apenas uma lavagem, a pintura, às vezes também já Não não, vai Não não vai resolver. resolve. resolver, precisa Tem que ser estudar. técnico, Tem que, entender o que está acontecendo ali, o né? mercado hoje ele precisa que a empresa tenha a capacidade de olhar para o empreendimento, Uhum. né? Fazer uma leitura de como ele foi concebido Uhum. e também fazer uma leitura visualmente as manifestações patológicas que apresenta. Sim. E a gente, se olhar o orçamento, é, né, Ricabe, até que a gente inicialmente não se aprofunda tanto, mas ele olha, já começa a olhar um pouco para isso. Como que essa fissura se manifesta? Se ela é decorrente de retrações. Então, Uhum. tratamento. Fissuras geométricas são decorrentes de outro problema, tem um tipo de tratamento. As de último pavimento lá, que são por conta da datação térmica da laje do último pavimento, já exige um Uhum. outro tratamento. Não Isso adianta, precisa ter um especialista, né? precisa O ter. síndico, ele é um clínico geral, né? A Isso. gente entende, eu tô vendo que ali tá meio estranho, eu vou chamar um especialista para tratar, né, Perfeito. o O que problema. que eu penso, né? O mercado condominial se profissionalizando, os síndicos estando, né, são responsáveis por essa evolução, e a gente tem que acompanhar isso, né? O síndico tem que sentir ali que o síndico contrate alguém que vai resolver isso, que Uhum. tem essa extensão, é uma Sim, ferramenta dele, né? sim. Assim, pô, aquela empresa tem as ferramentas que eu preciso para fazer num sistema antigo de síndicos orgânicos, que o cara só tinha relação se fosse o mesmo síndico, e depois de 7, 8 anos. Exato. Ele não dava muito espaço para essa proximidade. Sim, Hoje a gente busca isso, formar é, uma extensão do trabalho do síndico, né? exatamente. É o que a gente fala. Antigamente, o síndico, ele usava a administradora para indicar as empresas. Então, É, síndico, morador, ligava, fulana, você me ajuda? Eu preciso fazer uma pintura de fachada. Você me indica 3 empresas? E aí a administradora indicava 3 empresas para esse síndico. Então, quem tinha o relacionamento era sempre a administradora. Hoje não. Hoje os síndicos, eles conseguem chegar nas empresas e ele mesmo conversa com as empresas e trata e leva as dores dos moradores. isso Então, mesmo. esse podcast, né, Quem é Você no Mundo Condominial, é justamente para isso. É para que os síndicos, os gestores condominiais, os moradores conheçam
as empresas terceirizadas que prestam serviço para condomínio e eles possam chegar até essas empresas e fazer as suas cotações, contar o que está acontecendo, né? Às vezes eles procuram uma empresa que não tem nada a ver com o que eles precisam e aí acaba tendo uma outra indicação e as coisas começaram a mudar desse jeito, né? Hoje os Perfeito. síndicos que falam com as empresas. É isso mesmo. Legal. Legal. Larissa, você tem alguma pergunta para fazer para Não. o Vitor e o Ralph? Sem ser cadê o Christian, Ralph? Não. As perguntas que eu iria fazer sem comentários, né, Vitor? Sem comentário. Gente, eu tinha muito mais perguntas para fazer. Fachada, né? Obras em condomínio são assuntos que são super importantes para os síndicos, mas a gente tem um tempo limitado, e aí vocês vão voltar aqui para a Com gente falar certeza. mais sobre a parte estrutural mesmo, como o síndico pode identificar algumas coisas, a gente vai bolar algumas coisas legais para que os síndicos possam identificar ali e depois procurar vocês. Mas antes, queria agradecer a presença de vocês e queria saber como é que o síndico chega ali na RKB, como é que eles falam com vocês? Ele entra no Instagram, manda uma mensagem ali no Instagram, consegue falar com vocês por ali? Ah, consegue falar muito rápido. A gente hoje está em todos os meios de comunicação. Uau! Então, a gente está aqui dentro do Hub. O síndico pode ir no nosso site, vai ter telefone, vai ter WhatsApp, pode ligar diretamente na E qual empresa. que é o site? www.rkbengenharia.com.br. Boa. Bom, Gente, obrigada por terem Obrigada. vindo conversar com a gente. E terão próximas. E a gente vai montar um curso para os síndicos, Ah, é né, verdade. Ralph, para eles Contem comigo. entenderem Sim. como é que funciona tudo isso. E vai ser muito legal. Eu queria agradecer a oportunidade, tá? O apoio aí do Instituto. Esse é o PEDS também. Somente quem for assistir, espero que gostem. E agradecer minha esposa também. Eu tinha combinado de buscar o meu filho na escola, chegar atrasado. Ela vai ficar brava hoje, mas quando ela assistir, ela vai Ela vai entender. gostar. Boa. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigada, menina. Tchau. Pessoal, aguardem o próximo com novas personalidades do mundo condominial para você conhecer. Tchau, tchau.